O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, um dos atributos de Deus é o amor, assim como misericórdia, compaixão e justiça. Deus se coloca como Salvador da humanidade porque Ele é o único e verdadeiro Deus, aquele que pode trazer a paz e a justiça. E nós nunca podemos esquecer que a paz e a justiça caminham juntos. Se não existe justiça, não vai existir a paz. E nós não podemos deturpar as leis em benefício próprio, assim como também nós não podemos deturpar o Evangelho para benefício próprio. A partir da revolta protestante, nós vemos uma luta onde se tenta denegrir e destruir a imagem da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana é a única que hoje traz uma moral. Nós podemos perceber dentro da bioética, dentro da moral, a partir dos ensinamentos da doutrina da Igreja, ela é a única que luta pela verdade. Mas infelizmente, em meio a uma sociedade onde a mentira se tornou verdade e a verdade se tornou mentira, assim como a Igreja preza por aquilo que é correto, aquilo que é moral, pela verdade da lei natural, muitas vezes aqueles que lutam, assim como a Igreja, são tidos como intolerantes. Mas veja bem, meus amados irmãos e irmãs, a Igreja Católica Apostólica Romana está com as portas abertas para todos. A Igreja Católica está aberta para os pecadores. Agora imagina se as portas da igreja estivessem fechadas para os pecadores, não teria ninguém dentro da igreja. Porque eu e você também somos pecadores. Mas a partir do momento que nós adentramos as portas da igreja, como pecadores, nós somos chamados a aderir à doutrina da igreja e ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, assumirmos o projeto de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Nós, como pecadores, devemos diariamente reconhecer as nossas culpas, os nossos pecados, para trilharmos um caminho de conversão e para que nós possamos nos libertar das correntes da escravidão ao pecado. Por isso, ao adentrarmos a igreja,
nós somos chamados à conversão e à santidade de vida. Mas o mundo lá fora vê este chamado à santidade de vida como algo obscurantista, algo que oprime. Por quê? Porque aquele que luta pela santidade de vida incomoda muita gente. Aquele que busca a verdade, aquele que luta por uma moral, por uma ética, e aquele que luta pela lei natural, muitas vezes é tido como intolerante porque incomoda aqueles que estão no pecado. O ministro podemos dizer, das comunicações ou até mesmo de marketing de Hitler dizia, né, uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. E é o que nós estamos vendo hoje. Estão tentando calar a voz da igreja, a única que traz uma moral e uma ética. Por isso que nós vemos esses ataques. E ao longo desses últimos 500 e poucos anos, né, existe esse ataque à igreja para tentar destruir a moral e a ética, tentar destruir a lei natural. Através de infiltrações dentro da igreja, assim como comunismo e tantos ismos que foram entrando. Esses infiltrados levam à deturpação da palavra de Deus, assim como, né, pseudas teologias, que de libertação não tem nada. Porque a verdadeira libertação do ser humano está em viver o Evangelho e a lutar diariamente por um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, através da oração e da ação. Porque aquele que se encontra verdadeiramente com nosso Senhor Jesus Cristo é tocado pela graça de Deus, é tocado pela graça do Espírito Santo, e ele não fica parado, porque ele experimenta do mais profundo do coração de Deus este amor e esta misericórdia que nos leva também ao encontro dos necessitados, implanta em nós a compaixão. Ao vermos alguém necessitado, nós não ficamos de braços cruzados, assim como nós vemos a história dos santos. Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia, e tantas outras realidades, São Vicente de Paulo. Aí podemos citar tantos outros, porque experimentaram. Eles não eram santos, eram pecadores, mas ao se encontrar com Deus, ao fazerem uma experiência pessoal com a graça de Deus, com o Espírito Santo, que os levaram a uma intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, tiveram a sua vida mudada, e nós temos hoje a graça do derramamento do Espírito Santo, porque aquele que é batizado na graça do Espírito Santo tem a sua vida transformada, assim como eu e meus irmãos de comunidade, muitos daqueles que nos acompanham e estão aqui. Deus, Ele insiste em nos salvar, assim como nós vemos dentro da realidade da primeira leitura de hoje. Ele nos dá as mãos, Ele está disposto a nos resgatar. Mas em que sentido a liturgia, a primeira leitura nos diz isso? Primeiramente, no contexto social do Antigo Testamento, meus amados irmãos e irmãs, havia a figura do resgatador, o Goel, não sei muito bem a pronúncia, mas é Goel ou Goel. Parente que, devido à proximidade de sangue, tinha a função de resgatar outro parente caído na escravidão ou obrigado a alienar uma propriedade para pagar uma dívida.
Portanto, a função do resgatador podia também resultar de uma aliança. Uma pessoa comprometia-se a resgatar outra caída nas referidas situações de escravidão, de perigo de morte e tantas outras realidades assim, ou até mesmo a vingá-la caso fosse a morte. O Senhor, Ele resgata Israel porque Ele estava ligado por uma familiaridade ou solidariedade parental fundadas na criação e mais ainda na libertação do Egito e no dom da aliança e da terra. O povo pode e deve, pois, contar com o Senhor, que quer salvá-lo dos inimigos e enchê-lo de alegria e de benefícios. Esse é o sentido do Goel, ou do resgatador. Deus, Ele se coloca como esse resgatador na nossa vida para nos libertar da escravidão, da morte, do pecado, para nos resgatar das falsas ideologias, das falsas teologias, das falsas doutrinas que são ensinadas hoje, até mesmo dentro do contexto católico. Deus se coloca como Salvador neste tempo em que nós celebramos o Advento. Mas não só neste tempo, na nossa vida, desde quando nós fomos concebidos até a hora da nossa morte. Porque Deus sempre Ele vai insistir, Deus sempre confia e espera a conversão do ser humano, Ele não desiste de ninguém. Mas, para que eu possa participar da graça da salvação e experimentar este resgate na minha vida, eu preciso aceitar. Deus não obriga ninguém a se converter. Deus não obriga ninguém a mudar de vida, mas é apenas uma escolha pessoal. E se nós escolhemos por estar na presença de Deus, essa escolha precisa ser definitiva e diariamente lutarmos com as ferramentas que Ele nos deu para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Veja, Deus se coloca como Salvador, como Redentor, como o meu Goé. Só é possível com a minha colaboração participar desta salvação. Implica-se a minha opção de fé, a decisão de me abrir à compreensão profunda das Escrituras, leitura da Sagrada Escritura, meditação e oração. É preciso decisão. É preciso escolher. Agora, se você quiser permanecer no erro e no pecado, na escravidão das ideologias e tantas outras realidades, é uma escolha sua. Assim como é minha escolha permanecer e lutar para estar dentro da igreja e buscar diariamente romper com aquilo que são as minhas limitações, falhas e pecados. Assim como foi minha opção servir a Deus, é minha opção também diariamente lutar para uma vida de santidade, através da leitura da palavra, da oração pessoal diária, da vivência da Eucaristia, porque hoje Deus se coloca como nosso Salvador na Eucaristia. E por isso eu preciso estar em estado, no mínimo de estado de graça para recebê-la. Então é uma opção minha, lutar diariamente para ser fiel aos planos e projetos de Deus. Mas cabe a você tomar a sua decisão. Mas também, diante das nossas decisões, haverá consequências. E cada um vai responder pela escolha que fez. Mas também, se escolher não estar em Deus, não venha dizer que nós somos intolerantes.
porque nós estamos de portas abertas para todos. Diferente daqueles que verdadeiramente são cristofóbicos, depredam as igrejas, destroem, queimam, agridem e tantas outras realidades. As portas da igreja estão abertas para todos. Assim como Deus espera a conversão e a santidade de todos nós, porque esse é o seu primeiro desejo. E nós, como católicos, como fiéis, precisamos buscar uma vida de santidade e fidelidade a Deus, conhecendo a doutrina da igreja e também conhecendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não basta apenas conhecer, é preciso praticá-los. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.